Olá a todos, muito bom dia. Depois aí de um longo inverno sem gravar vídeos técnicos, estamos aqui retornando, gravando aqui um vídeo para vocês. Bem, e o assunto que a gente vai tratar é um pouco sobre os mitos que falam aí sobre a carne suína. E a maioria desses mitos, eles vêm da decorrência de crer que o suíno é um animal sujo. Mas na verdade não é bem assim. Na verdade, quem é sujo é quem cria o animal de qualquer jeito e não dá para ele as condições necessárias para uma boa produção e, consequentemente, um bom desempenho, que também vai culminar lá na qualidade da carne desse animal para consumo. Então essa crença vem primeiramente do fato do que o suíno gosta realmente de estar dentro da lama. E aí o pessoal pensa, não, ele gosta de estar na lama, ele gosta de sujeira. Mas não é bem assim, né? Por que ele procura lama? O suíno, primeiro ele tem uma camada de gordura muito grande, né? Isso nas genéticas mais novas, isso tem se reduzido. Então isso causa uma dificuldade de trocar a temperatura com o ambiente. Também ele tem poucas glândulas sudoríparas e elas são pouco funcionais. Então isso também é uma forma que ele não consegue trocar calor com o ambiente, como nós seres humanos, por exemplo, como os equinos, que têm uma sudorese bem acentuada e consegue fazer essa troca por evaporação da própria pele, né? Então, a única estratégia que o suíno tem para fazer essa troca de calor com o ambiente é a ofegação ou procurar mudar o seu comportamento, alterar o seu comportamento, e nesse caso aqui ele procura a lama para se refrescar. Ou o que ele pode fazer também é reduzir o consumo do alimento, para reduzir a máquina, reduzir a produção de calor dessa forma. E essa forma seria uma que impactaria diretamente no desempenho dele, a forma que a gente não gostaria que ocorresse no caso de nós produtores. Então, os suínos são animais homeotérmicos e a temperatura dele fica ali próxima de 39 graus. Então, para tentar manter essa homeotermia, ele faz essa alteração de comportamento, buscando se refrescar na lama ou mudando realmente a ingestão de alimentos e acelerando a respiração para promover essa troca de calor com o ambiente. Então, a gente vê quando o leitão ele é pequenininho, recém-nascido, ele quer uma temperatura um pouco mais alta, entre 32 e 34 graus. Mas à medida que ele vai crescendo, que ele vai tendo essa maior deposição de gordura na carcaça, e até por conta, às vezes, de um estado funcional produtivo, como é o caso das fêmeas em lactação, essa temperatura vai ficando mais baixa. Então, essa aqui, ó, as fêmeas suínas em lactação, elas exigem uma temperatura aí entre 12 e 16 graus. Então, a gente que vive no Brasil, um país tropical, é muito difícil a gente oferecer essa temperatura de maneira natural. Então, tem que fazer alguma forma artificial de alterar o ambiente para dar um conforto para esses animais. Então, buscar estratégias de controle da temperatura. Geralmente são estratégias que vão resfriar o ambiente ou melhorar essa sensação térmica. Provavelmente você pode utilizar aí a ventilação positiva com o uso dos ventiladores, ou a ventilação negativa com o uso dos exaustores, ou a nebulização, ou ainda buscar uma telha mais confortável, ou fazer molhar essa telha. Mas no caso dos leitõezinhos, a gente vai dar uma temperatura para ele de aquecimento, seria aí a diferença em relação às outras fases produtivas. Em geral, realmente quem é o culpado da sujeira do suíno somos nós, seres humanos, né? Que a gente tanto cria ele de uma forma, às vezes, inadequada, quando encaminha para o abate também de forma inadequada. Então, para a gente garantir que a gente vai consumir uma carne saudável, que o animal não vai ter problemas, e mesmo que tenha algum problema na criação, esse problema não vai chegar até nós, é a gente consumir carnes inspecionadas, né? Que passaram por algum serviço de inspeção veterinária que vai garantir essa qualidade da carne para a gente estar consumindo. Então, que passou por um serviço de inspeção municipal, estadual ou federal, ou mesmo um CISB, para garantir o que a gente vai consumir. Criar de maneira adequada, né, com saneamento adequado, porque se o suíno tiver acesso a alguma coisa que não é para ele ter acesso, provavelmente foi porque nós demos essa condição para ele, né?
Então, se a gente criar sem uma preocupação com o manejo nutricional, tendo acesso a dejetos humanos ou outros tipos de dejetos, esgotos, etc., sim, a gente pode ter algum tipo de problema, não só para nós, seres humanos, mas para o próprio animal, que vai ter a doença e não vai produzir adequadamente, pode até vir a óbito, dependendo do que ele está ingerindo aí. Outra coisa que se atribui muito aos suínos é a questão de ser um animal doente, e a primeira coisa que falam em relação a essas doenças do suíno é a questão de transmitir a cisticercose, né? Ou o verme da cabeça. Mas a gente sabe que o suíno ele pode até ser um hospedeiro aí, mas ele não é um hospedeiro definitivo, ele é um hospedeiro intermediário. E da mesma forma, outros animais, inclusive o bovino, que é uma carne que ninguém associa ao complexo da teníase, da cisticercose, também pode estar transmitindo a tênia. Mas quando a gente faz o consumo de uma carne, por exemplo, seja do suíno, seja do bovino, que já tenha a tênia, que é a forma larval na sua carne, a gente vai ter, que tem um cisto, desculpa, na sua carne, a gente vai ter a tênia adulta, né, no nosso organismo. E, claro, ninguém quer estar consumindo uma carne que tem algum tipo de doença, mas bastaria tomar um vermífugo, você conseguiria se livrar dessa teníase, né? Agora, se a gente consumir os ovos que contenham aí a fase ainda, como é que se diz, não larval, a fase realmente de ovos, aí sim a gente vai desenvolver o cisticerco. E onde é que estão esses ovos? Esses ovos estão em água contaminada ou vegetação contaminada. Contaminada com o quê? Com fezes humanas, que é o hospedeiro definitivo da tênia. Então a gente tem que ter cuidado então, de não ter acesso a comida ou ter bons hábitos de higiene que impeçam esse contato assim com os ovos, e aí a gente não vai ter o cisticerco ou o verme ou a forma larval em nós seres humanos. Então, no caso, se a gente consumir a larva na carne dos animais, a gente vai desenvolver a tênia, e a gente toma um vermífugo aí e a gente consegue eliminar esse problema. Lembrando que essa teníase pode ser oriunda da tênia saginata ou tênia soli, que no caso um é dos bovinos e a outra é dos suínos. Então, o problema pode vir de consumir a forma do ovo, e aí a gente vai ter esse problema aí, tanto de um animal como de outro. Então, aqui é um trabalho mostrando o perfil epidemiológico de cisticercose bovina e suína em 3 regiões do estado de Minas Gerais. Então, a gente vê que a prevalência de suínos existe, realmente, isso aqui é no abatedouro, mas a de bovinos é até maior a ocorrência dessas teníases. Então, a gente às vezes despreza o risco de estar consumindo a carne de bovinos e eleva o risco de estar consumindo a carne de suínos com algum tipo de larva. Então, a gente tem realmente um preconceito contra os suínos. E aqui é o outro trabalho mostrando essa prevalência, que pode chegar em bovinos até 5,5% em abatedouros, e estima-se que no Brasil gira em torno de 0,7% a 5,3%. Então, existe também o risco de estar consumindo essa forma larval da carne de bovinos e que ninguém leva em conta, né? Só se preocupa com a carne de suínos, né? Então, realmente, por conta de preconceito contra os suínos. Outros animais também podem ter esses problemas, né? Como o cão, a cabra, os ovinos, até o equino. Então, lá na China, digamos que o pessoal consome cachorro, ele pode estar tendo o problema da teníase por conta de consumir a carne de cães. Ou lá na Europa, que o pessoal consome carne de equinos. Então, não é um problema isolado dos suínos. Várias espécies podem ter essa forma larval na sua carne. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer realmente é criar um animal no ambiente adequado, com a sanidade adequada e com a alimentação adequada, não deixando, nesse caso da último problema que a gente comentou, ele ter acesso a dejetos humanos, que ele vai desenvolver essa forma larval na carcaça e vai desenvolver, então, em nós que consumimos essa carcaça, a forma da teníase, que realmente é um problema, ninguém está querendo consumir uma carne com problema, mas que não vai ser aquele problema que o pessoal atribui primordialmente, que é a questão do verme da cabeça ou cisticerco
em nós seres humanos. Então, por hoje a gente finaliza aqui. Próximos vídeos a gente vai comentar mais alguns mitos que tem em relação ao consumo da carne suína. Até a próxima!